Olá, vamos aguardar o Instagram notificar as pessoas de que nós estamos ao vivo aqui para a nossa terceira aula, encerrando esta jornada Intus Legere. Nós falamos já sobre a sabedoria bíblica, falamos sobre a sabedoria patrística e hoje falaremos sobre a sabedoria medieval. Vamos trazer alguns aspectos desse período e também o que marca, né, a ideia de sabedoria, de compreensão. Eu fico às vezes pensando, né, é muito pouco tempo para a gente falar de períodos tão intensos, tão longos, né, marcados por vários detalhes, mas o tempo que eu tenho aqui, eu quero realmente trazer conteúdos relevantes. Eu acredito muito que nem sempre as pessoas que estão no Instagram estão procurando só um período, né, Nutella. Tem também um conteúdo raiz, um conteúdo que realmente a gente possa, assim, mastigar por um bom tempo, né, aprender de fato, e é para isso que eu estou aqui. E aqueles que estão aqui, com certeza, porque querem esse algo mais. Vamos começar então, meu povo? Vamos começar? O tema de hoje, como eu falei já, nós vamos falar sobre sabedoria medieval. Eu vou trazer alguns aspectos desse período para que a gente possa compreender, né? Lembrando também que nós estamos nesse sábado, dia 1º de agosto, começando o mês de agosto, nós vamos começar com um momento especial. Estou preparando com muito carinho, né? E quando eu falo carinho é com empenho mesmo, essa masterclass, como desenvolver o intelecto pela meditação. Quando hoje na live, você vai compreender um pouco mais isso, né? Pelo que eu me baseio, para que a gente possa então desenvolver na live, né? Na masterclass que eu estou preparando. Então, se você não adquiriu ainda essa masterclass e você quer fazer, você quer compreender mais sobre isso, você quer aprender a focar mais, a ter uma leitura com aproveitamento melhor, de maior qualidade, né? Estudar um estudo sério, um estudo relevante para a sua vida, essa masterclass é para você. Agora, se você quer um milagre, se você está querendo uma mágica, né? Ou se você quer uma forma, assim, de não precisar ir aos livros, estudar, então não é aqui. Então, você pode procurar outra forma, pode ser que tenha. Mas o caminho aqui nosso é outro caminho, certo? Aspectos, então, desse período que eu vou falar, tá? Do período medieval. E por que falarmos dessa sabedoria medieval? Primeiramente, esse período inicia logo após a morte de Gregório Magno, por volta do ano 604, até 1054, com o cisma entre o Oriente e o Ocidente. Esse é um período de transição, ok? Um período de transição entre a antiguidade e o período medieval. Então, a história não dá pulos. Ninguém dorme na Idade Antiga e acorda na Idade Média, não é assim. A história, ela vai sendo construída ao longo de um tempo. As mudanças históricas, é por isso que a gente só consegue fazer uma boa leitura histórica tendo uma certa distância, uma distância de tempo. A gente consegue olhar, né, tendo esse panorama mais amplo, conseguindo olhar melhor o mapa construído historicamente. Então, aqui para a gente entender que esse período de transição leva todo esse tempo, né? Então, não é assim um passe de mágica, a gente acorda na Idade Média, ok? Um aspecto que marca a Idade Média é a escolástica. Se nós falamos da patrística, a escolástica é uma nova cosmovisão. Quando eu falo cosmovisão, eu quero dizer o quê? Uma visão de mundo, visão sobre as coisas, visão sobre o universo, visão sobre as pessoas. Então a gente fala uma cosmovisão. Qual é a tua cosmovisão?
por trás da tua forma de ler o mundo, por trás da tua maneira de enxergar o mundo, de avaliar, de analisar as coisas, há uma cosmovisão. Há uma visão do cosmos como um todo presente, instalado no teu imaginário, instalado na tua, né, construído em ti. Não é algo que surge agora, construído em ti. Né? Então, é fruto também das nossas leituras, da nossa educação, da nossa cultura. Tudo isso vai influenciar depois nessa forma de ver o mundo. O período, então, cultural que se estabelece aqui é a escolástica, que é muito mais do que uma forma, um método de estudo, é também uma cosmovisão, uma nova visão de mundo, que não rompe o passado, mas que traz elementos novos, bem específicos desse tempo, desse período, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui nesse período medieval, né, na escolástica? O início, o que fica forte? Ainda vindo da antiguidade, a forma, a teologia agostiniana. Agostinho marcou, e ainda marca, é um clássico, né? Marcou a filosofia, marcou a teologia. Então, é esse método agostiniano também de ver as coisas, que tem de fundo a filosofia neoplatônica, a filosofia platônica. Logo mais tarde, tá, vai então fazer um processo e sai Platão, sai também o neoplatonismo e entra Aristóteles. E o grande destaque, então, do período medieval, um dos grandes nomes é São Tomás de Aquino, né? E alguns vão dizer Santo Tomás de Aquino, quando o nome do santo começa com uma consoante, a gente fala São. Quando começa com uma vogal, nós dizemos santo. Mas nos livros até oficiais de Santo Tomás de Aquino, ele é chamado de Santo Tomás de Aquino, né? O santo mesmo. Então, é esse auge, né? Então, há uma mudança filosófica e também teológica de ver, de compreender o mundo. E quando a gente fala disso, também é uma visão antropológica nova, certo? Então, o que fica muito o cenário? Se no período patrístico eu trouxe alguns aspectos, agora, o que é importante nesse período? Os mosteiros. A fundação de muitos mosteiros, de grandes mosteiros e de ordens religiosas. Essas ordens religiosas, a maioria delas de clausura, tá? Não há ainda aqui uma expansão apostólica missionária para fora, né? Mas são esse modo de vida religiosa mais contemplativo, um aspecto de vida contemplativo. Então, a marca do período medieval é a busca de uma vida contemplativa. Inclusive, não só quem vive nos mosteiros, mas o homem medieval, a mulher medieval, ela tem uma forma contemplativa de ver o mundo, né? As coisas acontecem e elas pedem que você rumine elas, que você as deguste, você tem esse tempo para que as coisas sejam feitas assim, certo? Diferente do nosso ritmo hoje frenético, e aí por isso eu vou falar de sabedoria medieval, porque a gente pode aprender com essa sabedoria, porque se a gente continuar dessa forma, né, nós vamos quebrar, como muitas pessoas quebram psicologicamente, né, porque o ser humano precisa de espaços de silêncio, precisa de espaços, né, de interioridade, porque a gente não é só essa coisa para fora. Há dentro de nós um universo e que se a gente não se conhece, a gente acaba se quebrando literalmente, né? E às vezes quebrando os outros também, porque nos falta, né, essa fineza interior.
Então, isso é muito importante. Tendo os mosteiros, as ordens religiosas, surgem então duas grandes escolas. Se eu falei que no período patrístico as duas grandes escolas, né, que aparecem fortemente, Antioquia e Alexandria, e depois Roma, aqui nesse período as grandes escolas são as escolas monásticas, que surgem ao redor, que surgem dos mosteiros, nos mosteiros, e as escolas catedrais, que surgem nas grandes igrejas, nas catedrais das grandes cidades da época, ok? Nas grandes cidades da época. Então, são duas tendências aqui também, as escolas medievais, as escolas monásticas e as escolas catedrais. As universidades nascem, são embrionárias dos mosteiros, tá? Então a gente vai ver isso também. Eu fiz aqui um roteiro para que a gente não se perca em muito conteúdo e eu realmente consiga passar o que é relevante e importante aqui hoje para a nossa aula. Então, o destaque dessas escolas é dado à Escola da Abadia de São Vítor, que tem como destaque Hugo, o mestre dessa abadia. E aí, por isso, Hugo de São Vítor, da Abadia de São Vítor. Eu tenho aqui o livro dele, né? Uma parte é em latim, a outra parte em português mesmo, traduzido, que é a Didascalicon, que é sobre a arte de ler. Na verdade, ele vai apresentar um currículo de todas as disciplinas da época, né, desse período medieval. E esse currículo, ele vai ser base para as futuras escolas e para os grandes pensadores dessa época, como São Beda, o Venerável, como Santo Alberto Magno e também como o grande Santo Tomás de Aquino. É muito importante que a gente veja que o método de Hugo de São Vítor é um método que permanece em todo o período escolástico. Ele vem mais dessa realidade contemplativa agostiniana dos mosteiros, né? Uma abadia, mas que vai influenciar também as escolas catedrais. Mesmo depois, com a influência do pensamento aristotélico, essa base, ela permanece por todo esse período da escolástica. São Beda vai dizer: há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Olha, o caminho para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e terceiro, não perguntar o que ignora. Então, essa é a máxima, né, de São Beda Venerável, que foi discípulo também dessa escola de São Vítor. São Vítor, Hugo de São Vítor, ele vai trabalhar aqui nessa Didascalicon, tá? Eu vou falar isso mais para quem vai fazer a Masterclass, eu vou apresentar o método. Ele, em síntese, coloca como princípio do conhecimento a humildade. Humildade para aprender. Quem pode aprender alguma coisa? Quem reconhece que precisa. Se eu não reconheço isso, eu não vou aprender. Então, a humildade é essa clareza de que algumas coisas eu ainda ignoro e eu posso aprender. De que eu aprendo ensinando também, eu continuar nessa postura de aprendizado também ensinando. E o que também Hugo vai falar, saiba aprender de todos. Todas as pessoas têm algo para te ensinar. Todas as pessoas têm algo que possa te ensinar. E se você for um bom aprendiz, você vai pegar esse ensinamento de alguém.
até mesmo às vezes com os erros. Alguma coisa a gente aprende. Se eu entro diante da vida nessa postura de quem está aprendendo, né? Nessa humildade. Humildade o que é? Já dizia Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho também. Humildade é a verdade. A verdade, qual que é a verdade? Essa é a verdade. Quando a gente aprende, quando você começa a estudar, um pouco você acha que está sabendo muito. Você começa a estudar mais e você vê um mar imenso de coisa que você ainda não conhece, que você desconhece, que você precisa aprender, e você então constata essa verdade. Eu não sei. Eu preciso aprender. Sabe qual é a dificuldade e o método de São Vítor, de Hugo de São Vítor? Não é apenas dele. Isso já vem também da antiguidade, dos filósofos clássicos. Na entrada, né, do discipulado de quem ia aprender com Platão, com Aristóteles, havia essa máxima: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o que vai nos dar humildade. O autoconhecimento é que vai nos levar à necessidade de aprender, à necessidade de buscar mais. Então, é o ponto de partida. Mas o que isso tem a ver com eu ter que estudar determinados temas? Tem tudo a ver. Se eu não me conheço, como eu vou conhecer as coisas? Eu preciso saber e conhecer a minha realidade, a minha verdade, o meu limite, para que daí eu reconhecendo isso, eu vá buscar. De fato, eu preciso aprender. Não mostrar que eu sei, mas saber de fato. E aí então você vai honestamente fazer essa busca, aprender, estudar. As primeiras universidades no mundo, em Paris, em Oxford, em Bolonha, elas são filhas embrionárias dos mosteiros, dos grandes mosteiros da época. Tá? Elas foram fundadas por grandes mestres que foram recorrentes dessas duas escolas que eu falei para você, ou da escola monástica ou das escolas catedrais. Então, todas as escolas, elas vieram, né, as universidades que hoje, né, que nós conhecemos, as universidades mais antigas do mundo, elas nascem desse contexto. A escolástica, né, escolástico, vem disso. Escola, o mundo da escola, o mundo do aprendizado, nasce desse período, desse contexto de vida interior. E hoje nós queremos tirar isso. E hoje nós queremos, né, aprender sem precisar desses elementos, desses recursos. É importante a gente perceber, né, o quanto esses mestres da época aprenderam por um caminho de meditação, de oração, de interioridade, de atenção. A nossa falta de atenção hoje é enorme, né? A gente tem muitas informações, mas ter muitas informações na cabeça não é sinônimo de conhecimento. Não significa que eu estou realmente aprendendo, conhecendo aquilo. Quantos livros, quantas coisas você já viu, já leu e passa. Se eu não faço, né? Se eu não realmente faço esse método, né? De anotar, de estar atento àquilo, de ruminar, de meditar, né? Recursos da meditação que são importantes para o nosso aprendizado. Eu mesmo vejo que os bons desempenhos que eu tive em processos seletivos, eu sempre me preparei, nunca foi lendo, eu lia e estudava muito antes. Eu anotava o que eu tinha que fazer. No dia, eu antes rezava, me colocava em silêncio, em meditação, respirava fundo, quando todo mundo já estava com a caneta escrevendo,
eu respirava fundo. Antes de entrar na sala de prova, eu estava rezando, sentava, pegava a caneta, respirava fundo. Se faltava alguns minutos, eu criava esse ambiente, porque a nossa ansiedade, você já não deu aquele branco na sua cabeça? Você dizer, eu sabia na prova, e de repente você viu que, né, o que você sabia sumiu tudo. Por quê? Porque você estudou com um ritmo, uma ansiedade que não fica nada ali. E aí quando você precisa resgatar a atenção, né, o teu estado não te permite realmente fazer memória daquilo que você estudou, que você leu, né, e realmente tornar aquilo um aprendizado, né. Então essa é só uma pitadinha da Masterclass, mas não vou entrar mais nisso porque para quem vai fazer a Masterclass no sábado, né, nós vamos falar melhor sobre isso. Mas é importante, né, a gente ter bem presente isso. Alguns nomes, tá, desse período, grandes santos, grandes homens, né, e mulheres também desse período. Primeiro, São Bernardo de Claraval, né, a vida de São Bernardo é fantástica, né, a sua vida, os seus escritos, nós temos ainda muitos escritos de São Bernardo até hoje. São Pedro Abelardo, São Pedro Lombardo, tem o Abelardo e o Lombardo, tá? Santo Tomás de Aquino, né, conhecido pelas sumas teológicas, né, a grande suma teológica, né, dividida em grandes tomos. Também Santo Alberto Magno, São Beda Venerável, Santo Anselmo de Cantuária, ele vai fazer uma síntese dessas duas escolas que eu falei, né, dessas duas tendências, né, contemplativa, monástica, né, em Santo Agostinho, e as escolas catedrais, que depois entra também o método aristotélico, né, a especulação. Santo Anselmo de Cantuária que vai fazer esta síntese com uma expressão latina, fides queris intellectum, ou seja, eu creio para compreender. Fides queris intellectum, eu creio para compreender. Então, Anselmo de Cantuária faz esta síntese dessas duas escolas nesse período medieval. E é muito interessante porque ele realmente vai inaugurar um novo período, né? Depois Santo Tomás de Aquino, né, vai ser desenvolver, né, essas obras monumentais que até hoje são estudadas, são lidas, são revisitadas, né, são referências para nós. Então a gente vai percebendo nessas figuras, né, são homens profundamente estudiosos. Há também, não só no mundo da filosofia, da teologia, tá? Mas as grandes artes da época, né? A geometria, os conhecimentos também da época que envolvem a matemática, a retórica, né? Então, os cientistas que vão surgindo nesse período e posteriormente também, grandes nomes, padres que são cientistas e que a gente desconhece, né? Tem um amigo que quero trazer para uma live aqui futura para a gente conversar sobre isso, né? Ele é cientista e eu vou fazer o convite aí para a gente conversar mais e trazer nomes realmente de homens e mulheres que foram, assim, esse grande destaque, né, da sabedoria no mundo, né, do conhecimento em outras áreas também, da astronomia, né, por exemplo, são grandes curiosidades que nós às vezes desconhecemos, porque o conhecimento às vezes passado é muito de aversão, né, ao aspecto religioso, como se fosse algo contrário à ciência, e isso acaba às vezes dificultando, né, milênios de uma sabedoria antropológica que nós desenvolvemos e agora queremos negar isso.
Inclusive, Marcelo Gleiser, que é um físico, né? Ele vai falar, ele sendo um agnóstico, diferente de um ateu, ele é um agnóstico, ele vai falar do limite do conhecimento e que o conhecimento científico ele é um tipo de conhecimento, mas ele não é superior ou único diante das outras abordagens de conhecimento necessárias da vida. Ele vai dizer isso, né? O limite do conhecimento. Então, se nós não reconhecemos isso, aí é a parte, né, da humildade, né, da gente se estufar e achar quantas pesquisas científicas chegaram a deduções que já foram desbancadas, que já foram, né? Porque o conhecimento continua evoluindo. Então, a gente precisa ter isso bem presente. Uma outra figura desse período também é Santa Hildegarda de Bingen, né, que hoje cada vez mais tem sido estudada. Ela foi declarada doutora da Igreja pelo Papa Bento XVI, né, uma mística assim, com conhecimento, né. Tem músicas dela nessa época, uma mulher, né, músicas, você pode procurar no YouTube, de Santa Hildegarda, né, então, músicas de contemplação, de oração, e ela tinha um conhecimento sobre alimentos, sobre o corpo, muito interessantes, assim. Então, dessa época, né, que às vezes o que fica para nós quando a gente entra na universidade é que o período moderno foi o iluminismo, né, tudo virou luz e tudo que tinha antes eram trevas, né, época das trevas, né, é falta de conhecimento, um milênio, né, de uma sabedoria que nós queremos hoje jogar fora. Então a gente precisa realmente buscar e estudar de fato, ler de fato, clássicos principalmente, para que a gente possa entender o valor do conhecimento e realmente aprendermos de fato. Nós às vezes fazemos que entendemos, que aprendemos, mas não estamos aprendendo, né? Então, a gente precisa trilhar um caminho de sabedoria, né? A vida intelectual, o crescimento da vida intelectual não pode se dissociar da vida como um todo. Crescer, né? Uma pessoa inteligente não é só em contas, não é só em números, não é só num determinado, né, tipo de estudo. É alguém que evolui também em todas as áreas da sua vida, faz escolhas inteligentes, conduz a sua vida de forma inteligente. Então, a vida intelectual, ela diz muito mais do que somente o que a gente está habituado hoje a ouvir no senso comum, né? Existem pessoas que continuam, né, ensinando e trazendo esses conteúdos milenares e que a gente não pode jogar fora por, né, alguns séculos agora. Então, é importante que a gente perceba isso. Santo Alberto Magno, né, que é um dos santos também desse período, ele vai dizer assim: existem 3 gêneros de plenitude. A de um vaso que retém e não dá. O vaso retém água, mas ele em si não dá, não sei que a gente vire ele, mas ele em si é para reter. A do canal que dá e não retém. O canal, a água passa por ele, mas não para nele, não fica nada, ele não retém nada. E aí ele vai apresentar então um terceiro gênero de plenitude, que é a da fonte. A fonte cria, retém e dá. Por isso dizemos que Deus é essa fonte, né? A fonte da sabedoria. É uma fonte que dá e que retém. Cria, retém e dá. Para que a gente viva com plenitude, a gente precisa ter uma sabedoria que não seja vaso, que só retém e não dá. Ou seja, a gente estuda, aprende, só para nós. E nem o canal, que é o contrário, que só dá, né, e não guarda nada, e nada fica nele, né, e ele não sabe reter, né. Isso às vezes pode até adoecer. Mas existe uma terceira, em que a gente precisa aprender a ser fonte.
que é a fonte? A fonte, à medida que dá, recebe, ela sabe reter, mas aquele reter dela é devido à abundância com que ela dá. É fantástico isso. Você aprende muito compartilhando o seu conhecimento. Não como aquele que sabe mais do que todo mundo, mas você compartilha essa parcela de conhecimento que você tem desenvolvido, que você tem aprendido, essa parcela de conhecimento. E cada um vai ter um tipo de inteligência mais aguçada, um tipo de conhecimento, mas quanto mais a gente partilha, mais a gente cresce também. Porque eu vou compartilhar, mas vou buscar também me encher, me abastecer de tudo isso. E uma vida de interioridade nos faz viver dessa forma. Uma sabedoria que dá, e à medida que dá, está retendo. É fonte. Uma vez eu fui no sítio do meu sogro, e nós fomos andando assim naquelas lavouras, e paramos de trator bem numa fonte. Meu marido, né, parou para eu ver, porque eu nunca tinha visto uma fonte de perto, né? O que é fonte, né? Diz que a fonte é pequenininha e assim tem açudes, riachos que brotam daquela fonte. Então eu desci e fui me aproximando, né, da fonte. Eu via aquela água borbulhando, parece uma água viva assim, fica aquilo borbulhando perto da gente. E o interessante foi que quando eu fui chegando perto, aquelas bolhas, né, se erguiam mais ainda. E eu achei assim aquilo incrível. A água não parava de nascer, não parava de sair. E daquela fonte ela irradiava, né, para os rios ali perto, para o açude. Começava tudo ali. É um mistério. Como que a gente pode, né, continuar sendo essa fonte, tendo essa vivacidade que dá e que ao mesmo tempo continua tendo? Essa sabedoria medieval, essa sabedoria antropológica, né, essa sabedoria milenar que nós precisamos cuidar para não perdê-la, retomá-la com os conhecimentos que nós hoje temos. Não desprezar também o que temos hoje, mas saber reconhecer que o que nos veio antes, a gente sobe nas costas desses gigantes e enxerga mais longe. Tem um teólogo, Bruno Forte, que diz isso. O que a gente faz? A gente sobe nas costas de gigantes. A gente lê clássicos, a gente, né, vai estudar outros clássicos, outros conteúdos, e vai dessa forma, dessa maneira, nós vamos entregando mais, nós vamos enxergando mais, nós conseguimos ver um horizonte maior subindo nas costas desses gigantes do conhecimento, da sabedoria que nos antecederam, com o conhecimento que nós temos hoje. Mas se a gente quiser só o que a gente tem de agora, né, e nega tudo que tem, o que nos antecedeu, né, tudo o que passou, nós vamos, né, enxergar muito rasteiro. Nossa visão, nosso olhar vai ser muito raso. Não vamos conseguir ir fundo como realmente precisamos ir. Então é importante que a gente tenha bem presente isso, para que de fato a gente possa amadurecer, a gente possa crescer e continuar sendo essa fonte. Eu espero que você possa ser essa fonte. Não um vaso que só retém, nem um canal que só dá e nada retém, mas ser essa fonte que continua dando e recebendo ao mesmo tempo e criando, né? Porque a criatividade nasce dessa capacidade frontal que a gente encontra, né, em Deus, nesse caminho de interioridade e de sabedoria para a nossa vida. Certo, gente? Ok? Um beijo na alma. Deus abençoe vocês. Obrigada, Jusceli.
Obrigada, Jusceli, pelas suas palavras, a Lu também. Obrigada mesmo, gente. Um abraço.